Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Entrando com uns minutinhos de atraso por problemas técnicos, mas acontece, né? Às vezes acontece. A gente desceu uma extensão, aí era outra, aí já viu, né? Como vocês estão? Boa noite, boas-vindas à nossa live sobre relacionamento e filhos. É isso aí, porque a vida da mãe muda, né? Depois que a gente tem filhos, a vida da família muda e o relacionamento também muda, seja ele um namoro, seja ele um casamento, ou seja um noivado, ou seja só um rolo. E aí aconteceu e teve filhos. E o relacionamento dá uma mudada, não tem jeito. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Então se você tem interesse nesse tema, ou se sabe de alguém que tem interesse nesse tema, pode mandar aqui o aviãozinho para alguém. Quem tá sentindo aí que acabou de ter o pequeno e falou, meu Deus do céu, quem sou eu, como eu tô diferente. E aí além de todas as demandas da criança, ainda tem as demandas do marido, do companheiro, da companheira. Então manda aqui, envia esse aviãozinho. Tem do lado do balãozinho que tem um ponto de interrogação, tem um aviãozinho. Então se você tem interesse, fica até o final. E se você conhece alguém que precisa falar sobre esse tema, que precisa ouvir mais sobre esse tema, que precisa se identificar também com as coisas que nós vamos falar aqui hoje, então manda esse aviãozinho para essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai te agradecer, tá bom? Então é isso. Boa noite a todos, sem mais demoras, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos, sou educadora parental formada pela Escola de Educação Positiva e hoje, eu ajudo as mães a lidarem, com os filhos e tornarem eles mais obedientes, sem gritar, sem bater, sem nada dessas coisas, tá bom? Sem a educação tradicional que a gente chama, com base na Escola de Educação Positiva, em tudo que eu aprendi, é o que eu trago aqui para vocês e compartilho com vocês e ajudo muitas mães, tá bom? Tanto nos atendimentos individuais, quanto aqui nas redes sociais. Então, você fique à vontade, se você quiser fazer alguma pergunta durante essa live, não tem problema, tá? Eu interrompo, eu respondo sua pergunta, eu tento encaixar aqui a sua pergunta no que eu estiver falando, tá bom? E aí todo mundo aprende, todo mundo ouve, porque a dúvida do outro pode ser, a sua dúvida também pode ser a dúvida do outro, ok? Então vamos começar? É isso. Então, gente, primeiro, por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Primeiro, porque amanhã é o Dia dos Namorados, E muita gente, começa a falar desse tema e eu pensei, poxa, o que eu posso trazer para as meninas que de fato vai ajudá-las na educação com os filhos e no relacionamento, tá? Então, esse tema nasceu por conta do Dia dos Namorados, amanhã aqui no Brasil, mas também é uma dor muito grande de nós mães, de nós mulheres. Porque sim, infelizmente, a grande maioria dos divórcios hoje são no primeiro ano de vida do bebê. E isso é muito triste. Algo que deveria unir acaba trazendo mais conflitos, e aí a falta de habilidade de ambos os lados de lidarem com os conflitos faz com que essa família desmorone, tá? E aí o divórcio acaba acontecendo. Então a gente precisa falar disso justamente, poxa vida, olha que grande é esse buraco. Então, que a gente precisa treinar essas habilidades e falar sobre isso, tá? Com realidade, porque a vida é real, é um fato real esse, mas também com maturidade para enfrentar de fato as dificuldades de um casamento depois dos filhos, tá? Casamento já não é algo muito fácil. Por quê? Porque você tá com as suas crenças, com os seus valores, e o outro traz as crenças dele, os valores deles. E além disso tudo, tem as expectativas que a gente tem de ambos os lados.
E muitas vezes nós, mães, começamos a nos ferir baseado nas expectativas que nós criamos na nossa cabeça, baseado nas nossas crenças e nos nossos valores, a partir de uma gestação, né? Pô, vou ficar grávida, ele vai reagir assim, assado, e aí cria-se uma expectativa. Então vamos lá. Como manter um relacionamento saudável depois dos filhos? Então, gente, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que filho, ele não acaba com o casamento se ele já não tiver trincado lá atrás. Então, se o relacionamento já está trincado, já está precisando aí de mais diálogo, de aparar essas arestas, o filho, ele sim vai tornar tudo mais difícil. Por quê? Porque esse relacionamento já está trincado lá atrás. Então, é preciso ajustar tudo isso para, de fato, receber uma nova criança nesse ambiente, né? Nessa família, nesse contexto. Se o relacionamento está fortalecido ali atrás, com certeza o filho vai vir para fortalecer ainda mais esses laços, porque vão vir as dificuldades da mesma forma, mas como o homem e a mulher, né, ou o casal, enfim, seja qual for o gênero, ele está ali consolidado, né, está ali junto, como um time, com parceria, isso se fortalece. E o que é uma parceria, né, quando a gente fala de casamento? É o homem saber o seu lugar, os seus deveres, e a mulher também saber o seu lugar e os seus deveres, quanto a mulher e o homem desse casamento. E é o que a gente discute muito e ouve muito, e realmente as coisas estão meio bagunçadas hoje em dia, não sei se vocês estão percebendo por aí, né? É mulher querendo ter as atividades do homem, homem querendo ter as atividades da mulher, e isso sim acontece uma inversão de polaridades. E isso não é saudável dentro de uma relação e nem na chegada dos filhos, tá? Então vamos entender que a mulher, ela está na polaridade feminina e o homem está na polaridade masculina. Quando acontece de uma mulher uma mulher está numa polaridade masculina, né? Ela acaba invertendo essa polaridade com o homem. E o que acontece é que normalmente quando isso ocorre, a gente procura, né? A gente atrai a polaridade que nos falta, independente de qual gênero nós estivermos. Então, realmente, o que mantém um relacionamento saudável é quando a gente sabe o nosso papel, sabe o que nós temos que fazer e o nosso parceiro também. Mas existe uma grande dificuldade hoje em saber qual que é o meu papel, então, dentro de um casamento. E é claro que hoje que a gente quer abordar mais a questão dos filhos, mas é importante que a gente saiba que o homem e a mulher têm papéis diferentes. E quando uma criança nasce, essa criança, por estar fusionada com essa mãe, biologicamente, fisiologicamente, ela sim vai estar ali naquela função de nutrir esse bebê, de forma mais intensificada. E o que acontece é que esse homem, não entendendo qual que é o seu papel agora nessa relação, já não sabia antes, vamos pegar essa realidade, né? Já não sabia antes, agora muito menos com a chegada desse bebê, ele se sente ali, opa, onde eu tô, né? Eu quero pegar esse bebê, essa mãe não deixa, ela quer fazer tudo do jeito dela, eu quero me aproximar, mas ela também não quer contato físico. A libido da mulher cai muito, né? Durante a produção do leite, né? Porque o que acontece, né? Essa mulher, ela começa a produzir leite e aí ela gera, né, um hormônio em demasia, né? Que é a prolactina, que é ela que vai produzir o leite. E aí essa prolactina, ela inibe a ovulação da mulher. Então a mulher tem uma queda de libido muito grande durante, principalmente, né, fisiologicamente falando, durante o período que ela está amamentando. Justamente por essa questão do aumento da prolactina no organismo dela. Então normalmente as mulheres não têm libido, né, não têm vontade sexual, não têm apetite sexual depois, né, durante mais ou menos o puerpério. E durante a amamentação desse bebê, que pode ir até 2 anos de idade. Então é importante a gente conversar sobre isso e ter conhecimento sobre isso.
Eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento quando eu engravidei, tá? Muitas mulheres, né, elas se sentem culpadas por isso, porque o marido, o esposo, o companheiro nos cobra e a mulher fala, poxa vida, já tô tendo que dar conta de um bebê, já tô sem dormir, a casa, a comida, e daqui a pouco eu tenho que voltar pro trabalho, voltar pro mercado de trabalho, e ainda eu tenho um parceiro que não entende, que não tem conhecimento, que não tem empatia, e que aí fica muito difícil, porque todo mundo quer ser atendido nas suas demandas, e o saudável não é esse. Qual seria o saudável, Gabi? O saudável seria, né? O bebê entrou nessa relação, né? Então a mãe olha para esse bebê e o pai olha para essa mãe, abastecendo ela com tudo aquilo que ela precisa, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, defendendo essa mãe ali, vamos dizer, dos predadores, das opiniões, dos julgamentos, preservando a intimidade desse casal e dessa casa, que agora recebe um novo membro na família e que aquele ambiente vai moldar o cérebro daquela criança ali, principalmente até os 5 anos de idade. Para vocês terem uma noção, até 4 anos de idade já é formado 80% da personalidade de uma criança. Então, é ali a primeira infância onde a gente vai cravar as estacas e construir essa casa numa rocha. Então, é importante que esse pai, vamos dizer assim, né, esse leão, né, esse dono dessa família, que tem o papel do homem de protetor, de provedor, vai estar ali protegendo aquela família e zelando por ela e cuidando dela, entendendo essa mulher nesse momento de desafio, nesse momento de muita vulnerabilidade emocional, porque a mulher sim fica muito vulnerável por questões fisiológicas, mas também por questões emocionais, e aí junto a privação de sono, gente, a amamentação, realmente essa mulher fica muito vulnerável. Então esse homem precisa estar olhando para essa mulher, não olhando para as próprias necessidades, né? E muitas vezes o que acontece hoje é o contrário. Essa mulher se cobrando porque tem que ter relação novamente, tem que dar conta de tudo, né? Do marido, da casa, do filho. E a verdade é que ela tá tão exausta emocionalmente que fica tudo capenga. E aí as coisas começam a desandar. Então, por isso que é tão desafiador quando a gente tem a chegada de um filho e o nosso relacionamento está trincado. Ninguém sabe o seu papel ali naquele rolê, né? E aí fica muito mais difícil das coisas andarem ao seu modo natural, tá bom? Alguém aqui já passou por isso, já teve uma situação que se sentiu desse jeito, né? Poxa, eu queria tanto que o meu marido fosse mais protetor, mais provedor, principalmente nesse momento de vulnerabilidade, né? Depois que a gente tem filho. E essa é a realidade da maioria das mulheres. É muito difícil hoje a gente encontrar uma mulher que de fato tenha ali todo essa ajuda, né? Não vamos dizer ajuda, não gosto dessa palavra. O homem não é ajuda. O papel do homem não é o de ajudador, né? É o de protetor mesmo. Ele faz parte daquilo e ele é um pilar extremamente importante. Ele é o cabeça, sim. Tá bom? Então, quando a gente tem todas essas questões estabelecidas, fica mais fácil de a gente manter um relacionamento saudável depois da chegada dos filhos. Então, como não deixar que tudo vá por água abaixo, né? Quando a gente já tem uma relação trincada lá no começo, como que eu recupero isso, né, gente? Primeiro, com muito diálogo, jogando as cartas na mesa. Porque uma das principais, né, principais bandeiras aí de um relacionamento saudável é a verdade. Então, quando a gente não lida com a verdade, a gente lida com a mentira, e nas pequenas coisas, fica realmente muito difícil a gente manter esse relacionamento durável, com ou sem filhos, né? Com os filhos, ainda pior ainda, porque são mais desafios. São mais desavenças, mais pontos aí diferentes que você vai precisar lidar. E conforme esse filho for crescendo, cada vez mais isso vai se acentuar,
né? Porque aí tem outras questões. E é importante que a gente diga a verdade. Fale a verdade baseado no diálogo com seu parceiro. Se a verdade não for um pilar do seu relacionamento, dificilmente ele vai ser um relacionamento durável e saudável também para ambos os lados. O que é um relacionamento saudável? Onde os dois caminham, né, em direção à santidade, em direção a se tornarem pessoas com virtudes mais elaboradas, pessoas melhores, né, sobre aquilo que cada um acredita que é o melhor. Então é importante, né, que isso esteja tudo alinhado, para que quando um filho chegue, ele coroe, né, não derrube esse castelo, tá bom? Então qual é a diferença, né, da vida, na verdade, do relacionamento com filhos e sem filhos? Na prática, gente, e eu falo para vocês aqui de um lugar que, né, de uma mãe com um bebê ainda é um bebê, eu acho que ele ainda usa fralda, um bebê de 3 anos, são as prioridades, né? São as prioridades e a nossa vida, ela muda quando a gente muda as prioridades. Então, por exemplo, né, eu não posso mais dormir despreocupada. Por quê? Porque eu nunca sei se ele vai tossir, se ele vai ficar com febre, se ele vai me chamar, se ele vai precisar de alguma coisa. Então eu durmo, mas eu não durmo mais 100% despreocupada. Por quê? Porque as prioridades mudaram. Então eu não posso mais chegar na minha casa numa sexta-feira à noite, ligar a televisão na Netflix e ficar assistindo Netflix até adormecer. Isso não existe mais. Por quê? Porque agora eu tenho uma criança que depende de mim. Então, assim, é importante, porque, né, parece clichê o que eu tô falando, mas a verdade é que tem muita gente aí com filho querendo levar a vida sem filho. Sem preocupações, sem responsabilidades, sem a real importância que se dá para a construção de um ser humano, sem entender sobre como funciona a cabecinha do seu filho e entender por que ele age de uma forma ou de outra, sem querer fazer comida. Gente, tem muita gente aí com filho e não se preocupa em fazer comida, não se preocupa em levar no médico, não se preocupa em cuidar da criança. Exatamente, querendo levar a vida de solteiro. Filho, gente, é um treino para o nosso egoísmo. A gente para de pensar na gente e a gente coloca o outro em primeiro lugar. Isso é um movimento natural de sobrevivência, né? Da gente lutar pela sobrevivência dos nossos filhos. Então, a gente tem que entender muitas vezes que aquela vida que a gente teve antes dos filhos, de viajar, de fazer passeios doidos, né? Poxa, eu vou levar meu filho, o que ele vai gostar daqui? A gente muda as prioridades, muda o lugar onde nós vamos, muda as amizades, muitas vezes, os lugares que a gente frequenta, porque não estão ali atendendo às necessidades que agora não são só minhas, são dos meus filhos também. Então a gente precisa vivenciar o luto, aquela vida que você tinha antes, de solteiro ou de casado, sem filhos, ela morreu. E sim, é doloroso, né? A gente precisa depois se reencontrar. A gente precisa depois olhar e redescobrir o que nós gostamos de fazer agora em família. Porque um momento ou outro você vai conseguir ali pegar um Vale Night e pegar uma viagem para fazer a sós com o seu companheiro, mas na grande maioria das vezes e na grande maioria das realidades hoje, né, a gente não tem uma babá para levar junto, ou uma sogra, ou uma mãe que vai em todas as viagens com a gente, e mesmo assim, se for, né, a gente tá ali presente, a criança demanda de nós, pai e mãe. E muitas vezes o vínculo que nós temos, né, a convivência que nós temos com aquela criança não é substituído
pela avó que tá ali na viagem ou no passeio. Então é importante a gente saber que pai e mãe só existe um, né? E que nós temos esse papel na vida dos nossos filhos. E muitas vezes eu vejo mulheres que não querem vivenciar o luto daquela vida de antes. Elas querem ser mães. É meu sonho ser mãe. Mas eu não vou deixar de ir pra balada nenhum dia, eu não vou deixar de comprar o que eu quero pra mim, eu não vou deixar de beber todas, eu não vou deixar de dançar até a noite, todas as baladas, todas as festas, eu não quero fazer comida, porque eu não gosto de cozinhar, porque... Gente, peraí, você tá tendo a responsabilidade de colocar um filho no mundo, né? Então, vamos lá, vamos olhar para esse filho, para as necessidades dele. Mas agora eu não tenho mais tempo de fazer as coisas que eu gosto. Então, vamos procurar novas coisas, fazer outras coisas em família, com o parceiro, com a parceira, em outros ambientes. Porque, de fato, depois de uma determinada idade da criança, você consegue voltar uma coisa ou outra da sua rotina. Mas posso te falar? Nós mudamos. E nós mudamos profundamente. Eu não gosto mais de algumas coisas que eu gostava antes do Lucas nascer. A minha percepção, meu gosto mudou. Eu olho para as coisas de outra forma. Isso acontece com vocês também. Isso muda. E aí aquelas outras coisas que você gostava, poxa, não faz mais tanto sentido. Ou não faz mais tanto sentido com aquela frequência. E a gente tem que vivenciar esse luto de uma maneira saudável, de uma maneira responsável. Do tipo, olha, tá bom, tô tudo bem. Vai ter tempo pra tudo. Só que o tempo que eu tô aqui com meu filho, o tempo que eu tô me dedicando a ele não vai voltar atrás. O meu filho só vai ter 3 anos uma vez na vida. Ele só vai estar descobrindo essas coisas que hoje ele está descobrindo uma vez. Eu não tenho como rebobinar a fita. Por mais que a gente tire 1000 fotos, né? A gente não tem como rebobinar a fita e voltar atrás. O que é passado fica no passado. E a gente não consegue fazer novo de novo. A gente vai conseguir fazer daquele momento pra frente. O novo de novo não vai mais rolar. Então é importante que a gente se dedique e construa esse vínculo com os nossos filhos hoje. Terá tempo pra gente restabelecer novas rotinas, novos gostos, conhecer lugares diferentes. E tem muita opção hoje para levar os filhos. Tem um relacionamento, as viagens, o namoro, a paquera com seu marido, ele não precisa acabar, né? Porque você teve um filho. Vai existir um período de adaptação. E isso é normal e natural. Mas eu tenho certeza que com o diálogo, com a verdade, todas as coisas vão entrando em novos lugares. E vocês vão conseguindo abrir brechas para se restabelecer novamente. Dificuldades, elas vão continuar aparecendo, com filhos ou sem filhos. Mas é importante que a gente mantenha esse diálogo fino com o nosso parceiro, tá bom? Então, uma coisa que é muito importante eu dizer para vocês hoje, né? Por que é tão importante a gente ter um relacionamento saudável com o nosso parceiro quando a gente tem filhos? Primeiro, né? Porque, como eu já disse, esse cérebro dessa criança ele está sendo moldado a partir daquele ambiente. Então, tudo que ele vê, que ele percebe, que ele sente ali naquele ambiente, ele está sendo impactado por isso. Todas as sinapses neurais que ele está fazendo, elas estão sendo feitas a partir de comportamentos que ele vivencia dentro da sua casa. Comportamentos bons e comportamentos ruins. E essa criança, quando vira um adulto,
tende a repetir esses padrões, porque é baseado nesses padrões de relacionamento com ele e com o mundo que ele vai depois se jogar, né, no futuro, né, nas coisas que ele vai fazer, nas coisas que ele vai vivenciar dentro dos seus próprios relacionamentos, sejam eles relacionamentos de homem e mulher, né, relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, ou seja, relacionamentos com outros, relacionamentos profissionais. Então é muito importante que esse ambiente seja saudável, para que de fato ela experiencie dentro de casa esses comportamentos e depois reproduza e vai buscá-los fora, no mundo, quando chegar o momento oportuno, né? Quando ela estiver ali madura para começar a gerar novos relacionamentos com o outro, com parceiros, com amigos, com colegas e até mesmo saber colocar os limites. Então, o ambiente familiar, ele é muito produtivo para a criança. Muitas mães falam, né? Agora eu me lembrei. Precisa colocar na escolinha porque ele precisa socializar. Gente, até os 4 anos, essa criança precisa de pai e mãe presente dentro de casa. Né? E isso está cada vez mais difícil, porque os pais e as mães trabalham o dia inteiro, né? Então, muitas vezes fica difícil esse relacionamento. Mas quando a criança estiver dentro de casa e vocês estiverem dentro de casa, é importante que essa criança seja exposta a padrões de pensamentos e padrões de relacionamentos saudáveis, de respeito, de verdade, de diálogo, de afeto, porque de fato é isso que ela vai levar para a vida dela. Então, se a gente não constrói isso dentro da sua casa, dentro do seu ambiente primário, principal, dificilmente ela vai buscar isso no mundo. O que ela vai buscar no mundo é o padrão de relacionamento que ela viu estabelecido dentro da sua casa lá na sua infância. Por isso que muitas vezes, né, tem crianças que vivem relacionamento em famílias tóxicas, presenciam pai e mãe vivendo relacionamentos tóxicos, agressivos, emocionalmente tóxicos, narcisistas, e aí quando elas crescem, elas vão buscar o que lá fora? Inconscientemente, né? O mesmo padrão. E acabam também se enrolando em relacionamentos com pessoas narcisistas, tóxicas, violentas, muitas vezes. Por quê? Porque foi o padrão que ela estabeleceu lá na infância. Tem um filme, Eutônia, que é a história de uma patinadora, é uma história verídica de uma patinadora que tentou muitas vezes Olimpíadas, tudo, e aí conta a história pessoal dela, né? E é com aquela, não vou lembrar o nome, mas é com aquela atriz que fez Barbie. E é um filme que me deixou assim muito reflexiva sobre isso, porque mostra desde a infância dela como ela foi tratada, como ela experienciou dentro da casa dela e vivenciou junto com a relação de pai e mãe, um relacionamento completamente distorcido, tóxico, doente. E aí o que acontece, né? Dando spoiler já aqui, mas vale a pena muito assistir, porque faz a gente refletir de fato sobre os nossos relacionamentos, como a gente leva isso, mas faz a gente refletir sobre como a gente repete inconscientemente aquilo que nós aprendemos na infância. Então é muito importante que a gente olhe para os nossos relacionamentos, jogue as cartas na mesa com verdade, diálogo, e chegue para esse parceiro e fale: olha, eu não quero que o nosso filho absorva isso, eu não quero que o nosso filho presencie isso, vamos resolver, vamos fazer dar certo, vamos ter mais diálogo, que a gente precisa ajustar nesse relacionamento. Porque, de fato, uma criança que vivencia esses relacionamentos dentro de casa, é muito mais tóxico ela ficar com esses pais dentro de casa, vendo esse relacionamento, do que ela, de repente, ver os pais se separando, tá? De uma maneira amigável. Por quê? Porque isso deturpa realmente o que ela vai entender como sendo até mesmo digno para ela,
Então, se papai e mamãe se tratavam assim, esse é o certo, eu sou merecedora disso, e aí eu vou pro mundo e estabeleço ligação com quem tem esse mesmo padrão, que também sofreu essas mesmas violências na infância. E no filme da Tônia acontece exatamente isso. Esse parceiro que ela vai depois se relacionar no futuro, ele também vive uma relação distorcida dentro da casa dele, com pai alcoólatra, com uma mãe também disfuncional. Então o que acontece, né, é que ambos os lados, né, acabam se atraindo. A gente fala, os opostos se atraem. Não, gente, quem se atrai são os iguais mesmo. Você vibra e pensa naquela mesma frequência, e quem você acaba atraindo é aquela mesma frequência. Tem muita gente que fala, mas eu tenho dedo podre, né? Eu não dou certo com ninguém. Então avalie que tipo de pessoa que você está sendo, porque esse tipo de pessoa que você está sendo é esse tipo de pessoa que você está atraindo. E sim, é difícil a gente ouvir isso, porque é a verdade. E na verdade é muito simples quando a gente fala, mas o simples, ele é muito desafiador, ele é muito trabalhoso. Por isso que um relacionamento, ele é ali talhado na madeira, dia a dia, momento a momento, dificuldade a dificuldade, e só assim a gente chega num resultado final, que não acaba nunca, né, gente? Porque relacionamento é isso, é a gente cada dia se aprimorar naquilo que a gente quer pra gente, pro outro, pra nossa família, e quando a gente tem filho, pros nossos filhos também. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para os nossos relacionamentos e o nosso ambiente dentro da nossa casa, porque esse ambiente molda o cérebro da sua criança. E muito cuidado com as coisas que vocês falam por aí, da forma que vocês se tratam um ao outro, porque é claro que não dá pra ficar o dia inteiro dando risada, falando meu amor pra cá, meu amor pra lá. A realidade é uma, né? E ela não precisa ser romantizada, né? As pessoas já romantizam demais. Mas é importante a criança perceber que o pai e a mãe dão conta e que ela não precisa se preocupar com isso. Que ela pode ser ela pode ser criança e ela pode demonstrar as frustrações de criança. E que o pai e a mãe vão estar ali para sustentar essa criança e ajudá-la a trilhar o caminho dela, né? De acordo com suas próprias habilidades emocionais que ela vai sendo treinada ao longo do tempo. Então, quero dizer aqui para você, primeira coisa, diálogo. Segunda, verdade. Terceira, se colocar no lugar do outro. Quarta, cuidado na forma de se comunicar. E quinta, demonstre afeto. Por que eu falo cuidado na forma de se comunicar, gente? Porque existem várias formas de falar a mesma coisa. E isso é um treino para todo mundo. Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, né? Que é muito interessante a gente ler, que fala exatamente sobre isso. Existem várias formas da gente comunicar algo e ela pode ser feita de diferentes formas, com a mesma frase, né, com a mesma mensagem, mas de formas diferentes. E isso faz com que a gente entenda também de formas diferentes. Porque quando a gente se comunica, né, existe a pessoa que está falando, né, e a pessoa que está ouvindo. Entre tudo isso, existem vários outros sinais. Tem a forma linguística, né, a frase, e também tem o seu corporal, a sua expressão facial, os seus gestos, o seu tom de voz, muitas vezes, a forma que você fala, se você fala mais rápido, se você fala mais devagar. Então, tudo isso vai interferir na forma que essa mensagem vai chegar até a outra pessoa. Além de tudo isso, ainda tem as crenças dessa pessoa que vai receber essa mensagem de uma forma diferente que outra pessoa. Por isso que não é indicado
a gente ter DRs em rede social, em WhatsApp, em chat, em qualquer outra comunicação virtual, porque a gente não consegue analisar essas diferentes facetas dessa comunicação, né? Seja ela a verbal, a frase em si, o gestual, o tom de voz. Então, tudo isso vai chegar numa mensagem diferente para a pessoa que está do outro lado. Então, cuidado na forma que a gente vai se comunicar. Porque a mulher sábia, né? A mulher que realmente consegue lidar com o marido de uma forma em que ele não se sente pressionado, em que ele não se sinta colocado contra a parede, ela sempre tende a ter mais sucesso. Por quê? Porque lembra, minha mãe sempre fala, né? A gente vai comendo pelas beiradas, né? A mulher vai comendo pelas beiradas, vai dando volta, vai colocando ali o seu jeitinho, com delicadeza. É justamente isso, né? Agora aquela mulher que chega e já, pum! Isso e aquilo. O cara já levanta os pés e as mãos e fala, meu Deus do céu, né? Uma general que eu tô em casa. E muitas vezes esse é um exercício que nós temos que fazer dentro da nossa casa. Porque quando os nossos filhos olham para isso, é esse o padrão que eles também estão desenvolvendo. Então, se colocar no lugar do outro, também que eu coloquei aqui como um dos 5 passos, é fundamental. Porque, de fato, né, se colocar no lugar do outro, será que ele vai gostar disso? Será que ele vai gostar que eu fale dessa forma? Ou depois, né, que as coisas aconteceram, poxa, eu acho que tô aqui me colocando no lugar dele, eu acho que não foi tão legal o que eu tô dizendo. Então, tudo isso vai fazer com que a sua comunicação chegue de uma forma mais clara, menos impositiva. E é claro, por fim, né, demonstrar afeto. É muito importante que essa criança, ela vivencie, ela veja o afeto dos pais. Eu fui uma criança que não presenciou os pais tendo carinho, tendo afeto. Eu não lembro do meu pai, da minha mãe, na verdade muito pelo contrário, né? Eu lembro do meu pai fazendo brincadeiras e a minha mãe sempre muito, não sei o que, sabe? Essas coisas. E eu não lembro, assim, eu não tive eu não vou dizer privilégio, mas essa estrutura familiar. Isso sim fez muita falta, mas fez com que hoje, né, eu buscasse e eu quisesse ter um parceiro ao meu lado que fosse diferente e que eu pudesse proporcionar um ambiente diferente também para o meu filho. Então hoje meu filho vê os pais se beijando, se abraçando, se apoiando, enxugando as lágrimas um do outro, porque o casamento é isso, a gente passa por dificuldades, mas a gente tá junto, querer estar junto e fazer dar certo todos os dias. E os filhos, eles nos fortalecem, eles nos forjam, para que de fato o casamento seja cada vez mais forte e seja um pilar importante na construção dessa educação desse filho. Porque se a gente não tiver a família e o casamento como um pilar importante na educação dos nossos filhos, né, juntamente com Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai criar esse filho? Quais são os valores? O que ele vai presenciar dentro da sua própria casa? É muito triste, porque hoje a gente vê as crianças, né, e os filhos cada vez mais vazios de valores. Por isso que a televisão, as telas, os youtubers, os ídolos, né, hoje da juventude, os cantores, os artistas, as celebridades, os likes, o consumismo exacerbado. Por isso que tudo isso tá conseguindo preencher, porque tá faltando valores, tá faltando família, tá faltando pai, mãe, diálogo, verdade e Deus. Então é importante a gente trazer tudo isso para nossa realidade, aproveitar sim os momentos a dois. Eles são um presente, são eles que coroam, né, a nossa intimidade. E sim, papai e mamãe são um time
que juntos, né, vão fazer dessa família e dessa criança cada vez mais forte. E para isso a gente não precisa desmerecer o que ela sente e humilhar e comparar ela com ninguém. Então é importante a gente saber disso para trilhar esse caminho junto com as nossas crianças, tá bom? Então vou deixar aqui: diálogo, se colocar no lugar do outro, verdade, cuidado na forma de se comunicar e demonstre afeto. Saiba o que é demonstrar afeto para o seu parceiro. Às vezes é o elogio, às vezes é um presente, às vezes é um reconhecimento de algo que o parceiro está fazendo e quando você reconhece, ele se sente amado. Também tem outro livro, nossa, eu tô dando várias dicas de livros hoje aqui. Tem outro livro também que chama Linguagens do Amor, que é um livro muito conhecido, é um best-seller. E lá tem para você reconhecer quais são as suas linguagens do amor. É legal a gente ler esse livro também, o nosso parceiro lê, porque aí a gente vai entender, né, o que é importante para mim, o que é importante para o outro. E aí juntos a gente vai entrando aí no consenso, e aí você fazendo o que é importante para o seu parceiro fazendo o que é importante para você, e aí todo mundo se sente abastecido e amado, com a demonstração de afeto em dia, e sim, isso vai refletir na educação que você vai dar todos os dias para o seu filho. Isso vai te abastecer para que você se sinta protegida, amada e querida dentro dessa família, para que você consiga também dar isso para o seu filho, nutrir isso com ele, por ele, porque senão a gente fica vazia mesmo. E o que a gente mais vê hoje são mães desesperançosas, vazias, se sentindo perdidas, sem saber qual que é o seu lugar, porque sente que precisa ocupar todos os espaços, e homens que cada vez mais não sabem mais qual o seu lugar. O que eles fazem hoje, sendo que a mulher hoje faz tudo, né? Então a gente precisa rever esses papéis e colocar cada pecinha no seu lugar, para que isso não reflita de forma negativa lá na vida dos nossos filhos, tá bom? Ah, obrigada, maravilhosa, maravilhosas, você também é. Tá bom? Eu vou deixar aqui uns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema. Esse tema veio porque amanhã é o Dia dos Namorados e eu quis trazer um pouco para vocês sobre isso, sobre os relacionamentos, tá bom? Em família e com a chegada dos filhos, é claro, que muda bastante e é bom que mude, porque a mudança é vida. Mudança tira a gente da inércia, mudança faz a gente evoluir e buscar coisas diferentes, buscar coisas melhores, buscar novas perspectivas. Então a mudança ela é necessária, ela é bem-vinda e a gente não precisa ter medo dela. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Curtam amanhã o dia com respeito, com diálogo, com verdade e com muito amor também. Tá bom? Um grande beijo, boa noite.